Bom dia. Hoje iremos conversar sobre a passagem na Bíblia em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. É, sem dúvida, um dos versículos mais conhecidos e citados da Bíblia. Sua popularidade não se deve apenas à sua simplicidade, mas à profundidade e abrangência de sua mensagem. Em uma única frase, encontramos a essência do Evangelho: o amor de Deus pela humanidade, a dádiva de seu Filho e a promessa de vida eterna para todos que creem. O amor de Deus pelo mundo, a declaração, porque Deus amou o mundo de tal maneira, nos apresenta a motivação divina, o amor. Mas que tipo de amor é esse? No original grego, a palavra usada é agape, que denota um amor incondicional, sacrificial e deliberado. Não é um amor baseado em emoções passageiras ou em méritos humanos, mas um amor que emana da própria natureza de Deus. Esse amor é direcionado ao mundo, termo que no contexto do Evangelho de João, frequentemente representa a humanidade em sua totalidade, incluindo sua condição caída e pecaminosa. Portanto, Deus não amou um mundo perfeito, mas um mundo necessitado de redenção. Esse amor é inclusivo, abrangente e não faz acepção de pessoas. A dádiva do Filho unigênito, a expressão deu o seu Filho unigênito, revela a magnitude do amor de Deus. Ele não apenas declarou seu amor, ele o demonstrou de forma tangível e sacrificial. Dar seu Filho único significa que Deus entregou o que tinha de mais precioso para resgatar a humanidade. Essa entrega não foi simbólica, mas real, culminando na encarnação, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A palavra unigênito enfatiza a singularidade de Jesus. Ele é o único Filho de Deus em um sentido único e exclusivo. Sua missão era clara: ser o mediador entre Deus e os homens, o sacrifício perfeito que satisfaria a justiça divina e proporcionaria salvação à humanidade. A promessa da vida eterna. Finalidade desse amor e dessa dádiva é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui vemos a resposta esperada do ser humano: a fé em Jesus Cristo. Crer em Jesus não é apenas um assentimento intelectual, mas uma confiança plena e uma entrega total a Ele como Senhor e Salvador. A consequência dessa fé é dupla: a libertação da perdição e a concessão da vida eterna. Não pereça implica que, sem essa fé, o destino é a separação eterna de Deus. Por outro lado, vida eterna não se refere apenas à duração infinita, mas à qualidade de vida em comunhão com Deus, começando no presente e se estendendo pela eternidade. Implicações para a vida cristã compreender. João 3,16 tem implicações profundas para a vida cristã. Primeiramente, nos leva a reconhecer a profundidade do amor de Deus e a responder com gratidão e adoração. Em segundo lugar, nos desafia a viver uma vida de fé ativa, confiando em Jesus em todas as áreas de nossa existência. Além disso, esse versículo nos impulsiona a compartilhar essa mensagem com os outros. Se Deus amou o mundo de tal maneira, nós, como seus seguidores, somos chamados a amar e alcançar o mundo com o Evangelho. Isso inclui proclamar a verdade, demonstrar compaixão e viver de maneira que reflita o caráter de Cristo. Quando meditamos em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somos levados a mergulhar na realidade mais extraordinária da fé cristã. O amor de Deus não é um conceito abstrato ou distante, mas uma força viva, atuante, que se entregou por inteiro. Esse amor não observa méritos, não exige perfeição, não aguarda a nossa performance. Ele simplesmente ama, com uma intensidade que a linguagem humana jamais conseguirá descrever com exatidão.
Imagine por um momento o tamanho do sacrifício embutido nessas palavras. Deus, em sua soberania, poderia ter permanecido inalcançável, inaludível, inalieável. Mas ele escolheu vir ao nosso encontro. Ele decidiu doar o que havia de mais precioso, seu único filho. Não foi uma oferta simbólica, não foi uma figura de linguagem. Foi real, doloroso, completo. O amor de Deus não se expressou com cartas celestes, mas com sangue, carne, cruz e ressurreição. E por quê? Porque amou o mundo. Aqui, o mundo não se refere apenas ao globo terrestre, mas à humanidade como um todo, com suas falhas, suas guerras, suas corrupções, suas angústias, suas esperanças. O mundo que frequentemente rejeita, ignora ou blasfema contra Deus é, paradoxalmente, o mesmo mundo que ele escolheu amar. Isso não é apenas revolucionário, é escandalosamente gracioso. É um amor que ultrapassa a lógica, que desafia a justiça humana e que derrama compaixão onde deveria haver condenação. O sentido do sacrifício, o Filho, unigênito, Jesus, foi enviado não para condenar, mas para salvar. O mundo estava à deriva, submerso na escuridão do pecado, cego diante da verdade, e Jesus veio como luz. Não apenas uma luz que ilumina, mas uma luz que aquece, que guia, que revela o caminho de volta para o Pai. O dom da salvação não foi imposto. Foi oferecido com mãos perfuradas, com coroa de espinhos, com lágrimas e sangue. Cada ferida de Cristo fala uma linguagem universal. Eu fiz isso por você. Essa entrega foi pessoal. Foi por mim. Foi por você. Foi por cada pessoa que se sente invisível. Por cada alma que vive no silêncio da dor. Por cada coração quebrado pela rejeição, pela perda, pela culpa. João 3,16 não é apenas uma declaração teológica. É uma carta de amor escrita com a tinta da eternidade, enviada do céu direto para o nosso coração. O convite à vida eterna, para que todo aquele que nele crê. Essa frase é o eixo da promessa. Não é necessário ser perfeito, saber tudo sobre a Bíblia, ter uma vida religiosa irrepreensível. Basta crer. Crer com o coração aberto, crer que Jesus é o Filho de Deus, crer que ele morreu por nossos pecados, crer que ele ressuscitou, crer que ele está vivo e nos ama. Esse crer não é um ato mecânico, mas um relacionamento. É olhar para a cruz e dizer: eu aceito, eu me rendo, eu confio. E ao fazer isso, recebemos o maior presente que alguém poderia desejar: a vida eterna. Não apenas uma existência sem fim, mas uma vida com propósito, cheia da presença de Deus agora e para sempre. O contraste entre perecer e viver não pereça. Aqui está a urgência. Há um destino eterno em jogo. Deus, em seu amor, nos alerta que há um caminho de perdição, mas que há também uma ponte de salvação. João 3,16 é um grito de misericórdia para um mundo em ruínas. É um farol aceso em meio às trevas, da incredulidade, dizendo: ainda há esperança. A vida eterna não é apenas para o futuro. Ela começa no instante em que entregamos nossa vida a Cristo. Ela muda nossos pensamentos, redireciona nossos passos, nos faz enxergar sentido onde antes havia vazio. Não é uma teoria. É uma experiência real, profunda, libertadora. Conclusão provisória. Segunda parte. João 3,16 é a essência do Evangelho. É a semente do plano redentor. É o resumo da Bíblia em um só versículo. Mas também é um chamado, um convite à transformação, uma promessa de redenção e, acima de tudo, uma demonstração incontestável de que Deus não desiste de nós. João 3,16 nos revela que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Esse amor não é abstrato, distante ou condicional. É um amor pessoal, que conhece cada um de nós pelo nome. O Deus Criador dos céus e da terra decidiu entregar o que tinha de mais precioso para nos alcançar. Isso significa que antes mesmo de você nascer,
Ele já conhecia os seus caminhos, os seus erros, os seus medos, e ainda assim decidiu amar você com um amor imensurável. Esse versículo ecoa uma verdade eterna. Você é desejado por Deus. A entrega de Jesus não foi acidental, tampouco um gesto simbólico. Foi uma decisão tomada desde a eternidade. Quando o Pai decidiu enviar o Filho, ele sabia que Jesus sofreria rejeição, zombaria, dores físicas e emocionais, e, por fim, a morte. Mas, mesmo assim, ele entregou. Por quê? Porque o amor verdadeiro se sacrifica, porque o amor que vem do alto não calcula perdas. Ele investe em redenção. Deus não amou uma humanidade perfeita. Ele amou um mundo quebrado, em trevas, marcado pela desobediência, cheio de guerras, corrupções e egoísmos. E é exatamente esse mundo que ele veio resgatar. O amor de João 3,16 é o amor que visita o órfão em sua solidão, que alcança o viciado na sua luta silenciosa, que consola a mãe no luto, que sustenta o coração do aflito, que restaura o casamento que já perdeu as forças. É o amor que entra em lares despedaçados, em prisões escuras, em corações endurecidos. É um amor que não se escandaliza com as feridas, mas as acolhe para curar. Cristo não veio apenas para mostrar o caminho. Ele é o caminho. Ele não veio apenas para dar luz. Ele é a luz. E essa luz é oferecida a todos, sem exceção. A salvação não é para os melhores, para os religiosos, para os fortes, mas para os que reconhecem que precisam. É para os cansados, os feridos, os sobrecarregados. João 3,16 é uma porta aberta, onde todos são convidados a entrar. Mas há um detalhe: é preciso crer. A fé é a chave que acessa essa promessa. A fé é o sim da alma diante do convite divino. Não é apenas um entendimento intelectual, é uma rendição do coração. Esse amor também é transformador. Quem verdadeiramente encontra o amor revelado em Jesus não continua o mesmo. Ele não apenas nos limpa, ele nos transforma. O amor de Deus nos chama, nos resgata e nos conduz a uma vida de propósito. Por isso, João 3,16 não é só um versículo bonito, é uma convocação à vida, é um chamado à luz, é o renascimento do homem a partir do céu. Siga a página para receber todos os dias a palavra do dia. Muito obrigado, tenha um ótimo dia.